Olá, minha gente. Eu sou o pastor Lourildo Costa. Pertencemos à Igreja Assembleia de Deus, Ministério Missão Europa no Brasil. E o nosso presidente é o apóstolo José Antônio de Castro. Em terras brasileiras, os nossos endereços são os seguintes: no centro do município de Quatis, estado do Rio de Janeiro, Rua Delfim Frois, número 55. Também no centro do município de Santa Rita de Jacutinga, estado de Minas Gerais, Rua Governador Valadares, número 350, bem em frente à Praça Society. Também no bairro Freitas Soares, município de Porto Real, estado do Rio de Janeiro, Rua 9, número 164, bem em frente ao CRAS, na entrada da cidade. No quilômetro 5, município de Pinheiral, estado do Rio de Janeiro, Rua Benjamin Constant, número 3907. No bairro Mangueira, município de Barra Mansa, estado do Rio de Janeiro, Rua Manuel Martins, número 35. No distrito de Santa Isabel do Rio Preto, município de Valença, estado do Rio de Janeiro, Rua Rodovia, número 20.934, bem próximo à torre de transmissão. No bairro Santo Agostinho, em Volta Redonda, estado do Rio de Janeiro. Neste endereço temos a nossa sede nacional, Rua Rubens Simões, número 304, bairro Santo Agostinho, Coração do Aço do Brasil, cidade de Volta Redonda. No bairro de Vista Alegre, município de Barra Mansa, estado do Rio de Janeiro, Avenida Presidente Tancredo Neves, número 288. Também temos nossa igreja no município de Forquilinha, estado de Santa Catarina, em Amaporã, estado do Paraná. E, brevemente, estaremos inaugurando mais um ponto de trabalho no estado de Mato Grosso do Sul. Em outubro, durante a nossa convenção, estaremos em caravana para o estado de Mato Grosso do Sul para ali inaugurarmos mais um de nossos templos de adoração a Deus. E temos o nosso trabalho social na Índia. A Índia é um país extremamente carente em todos os sentidos. E lá estamos estabelecendo ali as estacas da nossa tenda. Estamos cumprindo a grande comissão deixada por Cristo à igreja, para que fôssemos a todo o mundo, aos 4 cantos da terra, para anunciarmos o Evangelho Salvador de nosso Senhor Jesus Cristo. E conforme já estamos apresentando em todas as nossas gravações, este é o nosso último lançamento. Pneumatologia é um livro de estudos sobre o Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade. Aqui temos doutrinas sobre o Espírito Santo. São 160 páginas de estudos sistemáticos sobre esta pessoa maravilhosa, e este livro foi editado pela Líteres Editora, no site da Líteres, ou então em qualquer uma das nossas igrejas. Nos endereços elencados aqui, vocês poderão
adquiri-lo, e este é um livro que não pode faltar na biblioteca de um bom leitor. Revista do Obreiro, também um novo lançamento do nosso Ministério Missão Europa no Brasil. E temos por temática nesta revista Obreiro Aprovado. Aqui temos palavras pastorais, estudos concernentes ao tema. Todos os pastores de nossas igrejas aqui no Brasil e alguns pastores de nossas igrejas na Europa têm aqui matérias e estudos sobre obreiro aprovado. E as matérias de capa, as matérias de destaque. Temos aqui uma matéria do nosso presidente, apóstolo José Antônio de Castro, tempos trabalhosos ou difíceis. É um assunto que interessa à igreja da contemporaneidade. Também uma entrevista com o pastor Renato Boni, pastor de nossa igreja em Milano, Bollate, na Itália. Pastor Renato é o nosso primeiro vice-presidente da COIMEP, que é a nossa Convenção Internacional do Ministério Missão Europa. E trago para vocês uma matéria interessantíssima. A procedência, a origem, como surgiu a data natalina. É um assunto pouco ventilado pelos líderes eclesiásticos. Mas em cima desta matéria nós estamos lançando um livro que chamar-se-á Etnismo Babilônico. Aqui temos uma foto da capa, Etnismo Babilônico Ontem e Hoje. Neste livro nós comentaremos como o paganismo perpetuou-se com a religiosidade desde os tempos de Nimrod da antiga Babilônia. Foi adorado como Deus Sol. E através de Nimrod, filho de Cush, um dos netos de Cã, que era filho direto de Noé, o patriarca Noé. E então, através dessa geração, que foi uma geração amaldiçoada, surgiu o paganismo, que tem exercido grande influência na modernidade, na pós-modernidade, nas igrejas que se dizem evangélicas. Às vezes as pessoas sem conhecimento, Jesus Cristo diz que nós erramos por falta de conhecimento. E o conhecimento leva a ter visão ampla, né? Uma visão amplificada. Então nós traremos aqui assuntos interessantíssimos sobre festividades pagãs que inclusive são introduzidas nos púlpitos de muitas igrejas evangélicas. Então, ainda neste mês de setembro, nós já teremos para apresentar aos nossos leitores mais esta grande obra. E o nosso manual de estudos, Ebenezer Dominical. Esta é a revista da nossa escola bíblica dominical. E o comentarista deste trimestre é o pastor Renato Boni. Já dissemos aqui, o pastor da nossa igreja em Milano. E a temática fala sobre as parábolas de Jesus. Estamos estudando durante este trimestre sobre as parábolas, que era uma metodologia utilizada por Jesus no seu ministério terreno. Sabemos que o foco do ministério de Jesus era o ensino. E por isso, a importância da escola bíblica dominical. E hoje, dia 25 de agosto, estaremos discorrendo sobre a lição número 8. E o tema é a parábola do joio e do trigo. O texto áureo encontra-se fundamentado no capítulo 7, versículo 20 do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, que diz: Portanto,
pelos frutos os conhecereis. Verdade aplicada. Entender e aceitar o tempo de Deus e sua vontade, levar-nos-á a não tomarmos decisões precipitadas e evitar perdas e prejuízos na caminhada. E temos como objetivos específicos desta 8ª lição: pôr em evidência o conflito entre luz e trevas, entender que o trigo e o joio continuarão juntos até a colheita, estar certo que o juízo de Deus não poupará algum ímpio. Os textos de referência estão registrados no capítulo 13, versículos 24 a 30 do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, que assim dizem: propôs-lhes outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas, dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E, quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem, então, joio? E ele lhes disse: um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Ele, porém, lhes disse: não, para que, ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E, por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Na introdução, escreveu assim o comentarista, pastor Renato Boni: o joio e o trigo têm, nesta parábola, uma ampla interpretação e não está relacionada somente a uma questão de verdadeiros e falsos discípulos dentro da igreja, como muitos pensam. O próprio Jesus deixou claro que o campo é o mundo. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus capítulo 13, versículo 38. O campo é o mundo habitado por pessoas do bem e do mal. Tópico primeiro, o título é A Origem do Joio. O joio é uma erva nociva, do grego lolium temulentum, ou seja, é uma erva daninha que cresce em campos cultivados. Nos tempos de Jesus, existia uma lei romana que proibia a semeadura de joio em campo alheio. Podemos entender, então, que o que acontece nessa parábola é algo que tem como propósito destruir uma colheita e é um ato ofensivo e proposital. Subtópico 1.1. Jesus esclareceu que foi um inimigo que o fez.
Jesus esclareceu que a presença do mal no mundo não é de responsabilidade de Deus, mas sim culpa do inimigo. A semente que o agricultor semeou não estava misturada. O inimigo não tinha algum direito de fazê-lo, visto que do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Escreveu o salmista, Salmo número 24, verso 1. O inimigo, porém, por sua maldade, aproveitou-se em um momento de descuido durante a noite, enquanto todos dormiam, e assim semeou o joio no meio do trigo. Subtópico 1.2. O joio foi semeado e se espalhou. Tanto no mundo secular como dentro da igreja, temos que lidar com o joio. Na verdade, é um problema generalizado em todos os ambientes frequentados por pessoas. Muitas vezes, podemos pensar que o joio está somente na igreja e, na verdade, isso é um grande engano. Por onde quer que formos, vamos nos deparar com o joio. Pois Jesus mesmo disse: o campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus capítulo 13, versículo número 38. O joio é o resultado de um ato de maldade feito pelo inimigo, que é o diabo. Paulo nos disse: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículo número 12. Essa é a visão que todo cristão precisa ter diante de suas batalhas. Subtópico 1.3. Jesus deixou claro que existe um conflito entre o bem e o mal. Este conflito está instalado por toda a terra, não somente em uma nação ou povo. Em Gênesis, Deus afirmou: e o Senhor sentiu o suave cheiro, e o Senhor disse em seu coração: não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice. Nem tornarei mais a ferir todo o vivente como fiz. Livro de Gênesis, capítulo 8, versículo número 21. O que produz o joio na sociedade e na igreja é a semente do mal semeada pelo inimigo. O título do tópico número 2 é o seguinte: existe um tempo para a separação. Muitos judeus e até mesmo os discípulos de Jesus tinham a esperança de que Jesus, o Messias, destruiria os homens maus e malfeitores, para assim vingar os justos. Isso também ficou claro na pergunta feita a Jesus após sua morte e ressurreição. Aqueles, pois, que se haviam reunido perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás
tu neste tempo o reino a Israel? Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 6. O fato de o Messias não agir dessa maneira trouxe confusão em suas mentes, como dito pelos discípulos no caminho de Emaús. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, sobre tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo 24, versículo número 21. Subtópico 2.1. Assim como na resposta aos discípulos. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? Ainda, conforme dissemos, livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo número 6. Também, nesta parábola, encontramos a principal palavra, tempo. Jesus esclareceu que seria necessário esperar o tempo da colheita, o tempo do fim, determinado por Deus. Há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou. Escreveu o sábio Salomão em seu livro de Eclesiastes, capítulo 13, versículo 2. Esse tempo não é determinado por homens servos e nem mesmo pelo inimigo da plantação de Deus. O inimigo, na verdade, quer que nos precipitemos, que venhamos agir por impulsos emocionais e assim venhamos trazer prejuízos para o reino de Deus. Subtópico 2.2. O fazendeiro sabia como foi o que aconteceu e como resolver o problema. Isso nos faz lembrar que Deus é soberano e tem o controle de tudo, ainda que, às vezes, imprevistos aconteçam. Deus sempre tem uma estratégia para resolver o problema. Tudo está dentro do seu tempo perfeito. Há um ditado que diz que a pressa é inimiga da perfeição. Nesse caso, a pressa seria o instrumento que traria prejuízos, perdas e danos irreparáveis. Subtópico 2.3. O trigo vai ter de suportar. Esperar e ter paciência, porque as raízes do joio são mais desenvolvidas que as raízes do trigo. Por este motivo, o fazendeiro disse. Ele, porém, lhes disse: Não, para que, ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, no capítulo 13, versículo 29. O trigo não estava maduro, não havia fruto ainda. Tópico número 3. Uma lição prática. Não se conserta um problema criando outro. Muitas vezes é necessário manter a calma e ter paciência diante dos problemas da vida. Na tentativa de resolver algo, acabamos por
provocar um dano ainda maior. Na verdade, é já realmente uma falta entre vós terdes demandas uns contra os outros. Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano, e isto aos irmãos. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Escreveu o apóstolo Paulo em sua epístola, 1 Coríntios, capítulo 6, versículos 7 a 10. Devemos estar atentos, pois a Bíblia afirma que, muitas vezes, o joio é mais prudente que o trigo. E louvou aquele senhor, o injusto mordomo, por haver procedido prudentemente, porque os filhos deste mundo são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo 16, versículo número 8. Subtópico 3.1. Aprendamos com o ensinamento de Jesus. Precisamos ter paciência e esperar o tempo certo para tomarmos qualquer tipo de decisão em nossa vida. Uma decisão certa, se for fora do tempo, poderá destruir o trabalho de toda uma vida e trazer complicações no futuro. O fazendeiro não disse que não arrancaria o joio. Ele só esclareceu que faria no tempo certo, quando não teria perigo do trigo se perder. Subtópico 3.2. Só existem dois lados. O fazendeiro que semeou a boa semente é Jesus. O trigo representa aqueles que nasceram de novo e que realmente estão produzindo frutos que demonstram arrependimento e novo nascimento. Subtópico 3.3. Do outro lado está o joio. Ocupando o mesmo espaço com o trigo, usufruindo do mesmo terreno preparado, crescendo junto com o trigo e amadurecendo. O joio até se passa por trigo, às vezes. Sua aparência externa é semelhante e engana. Tópico número 4. Há algo que o joio jamais terá. O joio jamais terá a capacidade de produzir frutos, pois sua função é somente atrasar a produção do trigo. O joio ocupa o terreno inutilmente até o dia da colheita. Nunca haverá um terreno somente com trigo. Subtópico 4.1. A igreja não pode deixar-se influenciar pelo joio. A Igreja de Cristo tem uma missão específica: ser luz em um mundo de trevas. Muitos cristãos se desanimam, param, desistem da caminhada porque começam a observar o comportamento do joio.
A Bíblia nos diz que devemos ter o olhar fixo em Jesus. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Hebreus capítulo 12, versículo 2. Certamente, algo pode nos trazer ou pode nos fazer ficar tristes, mas somos boas sementes em um bom terreno. Por isso, não podemos deixar de produzir, pois o fruto determinará qual será o futuro do trigo e o juízo do joio. Subtópico 4.2: a colheita e o juízo final. Ainda que cresçam juntos e usufruam dos mesmos benefícios, o trigo e o joio não irão para o mesmo lugar. E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 7, versículo número 23. Existe um fogo preparado para o joio, o fogo do juízo eterno. No fim dos tempos, os ceifeiros, que são os anjos de Deus, farão a separação entre os filhos das trevas e os filhos da luz. Tudo aquilo que causa escândalo e aqueles que praticam a iniquidade serão arrancados e jogados no fogo ardente. Subtópico 4.3: o trigo são os filhos do reino. Não haverá mais algum tipo de impedimento, pois no céu o joio não entrará. No final, Cristo e sua igreja triunfarão contra todo o mal. É somente uma questão de tempo. O que precisamos ter é bom ânimo, mesmo enfrentando os externos ou problemas internos. Problemas internos e problemas externos. Precisamos perseverar, pois, como disse Salomão, melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Melhor é o paciente de espírito do que o altivo de espírito. Livro de Eclesiastes, capítulo 7, versículo número 8. Conclusão: não podemos deixar de cumprir o nosso papel na igreja ou sociedade. Devemos pagar o mal com o bem, inclusive com os que nos perseguem. Livro do profeta Ezequiel, capítulo 33, versículo 11. Jesus é o mesmo. E assim, amados, concluímos a nossa 8ª lição desta semana. E no próximo domingo já será o primeiro dia do mês de setembro. Estaremos então caminhando para o final destas lições. São 13 lições maravilhosas sobre as parábolas de Jesus. E estaremos então no próximo domingo comentando sobre a parábola do bom samaritano.
Esta é a nossa revista da Escola Bíblica Dominical, Ebenezer Dominical, as parábolas de Jesus. Até o próximo domingo, se Deus quiser.